Boa tarde. O assunto que veremos hoje versa sobre a representação de funções como séries de potência. Algumas funções podem ser representadas como série de potências. Em algumas situações isso é vantajoso, como por exemplo na integração de funções, na solução de algumas equações diferenciais e na aproximação de funções por polinômios. A mais simples de todas essas funções advém da série geométrica, somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n, que dá 1 mais x2, mais x3, etc. Aqui consideramos x elevado a zero como dando igual a 1. Sabemos que essa série geométrica converge para 1 sobre 1 menos x, no intervalo menos 1 menor do que x, menor do que 1. Então, podemos afirmar que será uma função de x, f de x, que é igual a 1 sobre 1 menos x, vai ser igual à série de potências 1 mais x2, mais x3, etc. Lembrando que o intervalo de convergência, que isto só é válido, essa expressão só representa a função 1 sobre 1 menos x dentro do intervalo de convergência, que nesse caso é módulo de x menor do que 1. Vamos utilizar agora uma representação gráfica utilizando o programa GeoGebra para ver se realmente isso funciona. Então aqui está o GeoGebra. Vamos fazer a representação da função f de x igual a 1 sobre 1 menos x. Aí está o gráfico da função, certo? Agora vamos fazer aqui uma expansão, fazer alguns termos, porque não podemos fazer infinitos termos, mas vamos fazer alguns termos e observar como que se aproxima essa expansão dentro do intervalo de convergência, que vai de menos 1 até 1. Então vamos lá. Y igual a 1 mais x ao quadrado. Observem que o gráfico preto é dessa expansão. Vou mudar a cor aqui, botar de outra cor aqui a nossa, para diferenciar bem. Vamos colocar aqui em verde, certo? Então, continuando. Em verde é a expansão, né? E em marrom é o gráfico. Então, agora vamos botar mais x3 mais x ao cubo. Certo? Observe que dentro do intervalo há uma aproximação aqui já. Vamos botar mais x à quarta. Observem só como está se aproximando dentro do intervalo. Certo? Vou baixar aqui um pouco. Ó. De menos 1 a 1, o verde, que é a nossa expansão, está se aproximando. Mas vamos mais. Então, só com 4 termos já vimos que há uma aproximação. Mais x elevado a 5. Observem aqui a aproximação, como está se aproximando cada vez mais. Vamos botar agora x à sexta. Mais x à sexta. Cada vez se aproxima mais. Agora x à sétima. A sétima. Certo? Então vai se aproximando cada vez mais. Eu vou fazer até x elevado a 11 para nós vermos quanto que se aproxima. X oitava mais x a nona mais x a décima
mais x a 11. Então, nós podemos observar que realmente houve uma boa aproximação aqui no intervalo de menos 1 a 1 entre o gráfico gerado por G aqui, que seria a expansão, que está em verde, e o gráfico realmente da função, que é 1 sobre 1 menos x. Se nós fizermos, logicamente, isso até o infinito, vai haver realmente a correspondência, desde menos 1 exclusivo até 1 exclusivo, certo? Entre o gráfico da função e o gráfico da expansão em séries. Expansão em série de potência. Vamos voltar. Certo? Se quisermos expressar a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x, como deveremos fazer? Já vimos que y igual a 1 sobre 1 menos x, que é igual a 1 mais x2, mais x3, etc., dentro do intervalo em que módulo de x é menor do que 1. Mas podemos observar que 1 sobre 1 mais x é igual a 1 sobre 1 menos x, certo? Por causa aqui do jogo de sinais aqui. Então, nós queremos essa função 1 sobre 1 mais x, que é igual a 1 sobre 1 menos x. Mas olha, observa só, nós vamos trocar agora esse x que está aqui por menos x. Ora, se nessa expressão aqui à esquerda nós trocamos x por menos x, deveremos fazer a mesma coisa aqui. É o que fizemos. Ó. 1, onde era x eu coloquei agora menos x. Onde era x ao quadrado, vou colocar menos x ao quadrado. E assim sucessivamente. Onde era x3, menos x a terceira e assim por diante. Por quê? Porque eu troquei x por menos x. Ou seja, terei que f de x igual a 1 sobre 1 mais x vai ser 1 menos x mais x2 menos x3 e assim por diante. Ou seja, eu posso expressar em forma de somatório que 1 sobre 1 mais x é uma função, é igual ao somatório desde n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Mas isso só é válido dentro do intervalo de convergência da expansão em série. Vejamos novamente no GeoGebra como que ficaria. Então, inicialmente, vamos colocar aqui a nossa função f de x igual a 1 sobre 1 mais x. Aí está a função, certo? Vamos trocar a cor dela aqui. Vou colocar uma cor vermelha aqui, foi bem berrante. Ok. Agora vamos fazer a expansão, ou seja, um polinômio até o 8º grau. Porque não podemos fazer a expansão completa, que é infinita, certo? Vamos fazer aqui, e comparar dentro do intervalo de convergência. Y igual a 1 menos x, aqui no caso, mais x ao quadrado. Vamos observando aqui a coincidência que vai havendo dentro do intervalo de convergência, que é de menos 1 até 1, que é o intervalo que nos interessa. Mais x2, menos x3, mais x4. Observem como está cada vez mais coincidindo. Mais x4, menos x5, mais x6, menos x7, mais x8, e assim sucessivamente. Então, observem que no intervalo aberto de menos 1 a 1,
existe realmente uma aproximação. Nós fizemos somente até a oitava, até x8. Se continuássemos a muito mais termos, então haveria uma coincidência completa quando fosse até o infinito. Certo? Continuando. Vejamos agora como obter uma série de potências para a função y é igual a 1 sobre 3 mais x. Novamente partindo dessa aqui, da nossa série geométrica. 1 mais x mais x2 mais x3. Novamente dentro do intervalo de convergência, que é módulo de x menor do que 1. Podemos observar que 1 sobre 3 mais x eu posso reescrever da seguinte forma. 1 sobre 3 que multiplica 1 mais x sobre 3, certo? Coloquei o 3 aqui em evidência. Para quê? Porque eu tenho que fazer algo para se ficar parecido com este termo aqui, 1 sobre 1 menos x. Ora, isso aqui eu posso escrever como sendo 1/3 vezes 1 sobre 1 menos x mais 3. Observe como essa expressão já está lembrando a expressão da série geométrica. Então temos 1/3 vezes. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ora, para eu escrever essa expansão aqui, ó, o que eu fiz foi trocar esse x por menos x sobre 3. Então vou ficar com 1/3, que aqui está, vezes 1 mais. Onde tem x eu troco por menos x sobre 3. Novamente aqui x2, troco o x por menos x sobre 3, ficou ao quadrado, mais menos x sobre 3 a terceira, etc. Então o y continua sendo aqui 1/3 vezes, agora vamos fazer as contas aqui. Então teremos 1 menos x sobre 3, mais x2 sobre 3 ao quadrado, menos x3 sobre 3 a terceira, mais etc. Certo? E o nosso intervalo de convergência. Olha, eu troquei o x, né, com menos x sobre 3. Então tem que ser menor do que 1. Isso é a mesma coisa eu escrever módulo de x menor que 3. Logo teremos o nosso y, que é 1 sobre 3 mais x, fazendo agora a multiplicação de 1/3 por todo mundo aqui, usando a regra distributiva, teremos 1/3 menos x sobre 3 ao quadrado, mais x2 sobre 3 à terceira, menos x3 sobre 3 à quarta, e assim por diante, certo? Que eu posso escrever como sendo somatório desde n igual a 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, xn sobre 3 elevado a n mais 1, certo? No intervalo de convergência, qual? Ora, seria módulo de x menor que 3. Isso resulta num intervalo que vai aberto em menos 3 e aberto em 3, certo? O raio de convergência aqui, no caso, é 3. Continuando, vamos ver como é a obtenção de uma série de potências para a função y igual a x3 sobre x2 mais 4. Então, vamos reescrevê-la da seguinte forma, x3 vezes 1 sobre 4 mais x2. Nós temos que escrever a expressão parecida ou que lembre aquela expressão da série geométrica. Então, podemos reescrever como x3 vezes, coloco aqui o 4 em evidência, vou ficar com 1 menos x2 sobre 4. Ou seja, lá naquela série eu vou trocar x por menos x2 sobre 4. Então, eu vou ter x3 vezes, olha aqui a série, eu trocando o x por menos x2 sobre 4. 1 seria mais x, mas eu troquei aqui, menos x2 sobre 4. Mais seria x ao quadrado, troquei por menos x2 sobre 4 ao quadrado. Mais menos x2 ao quadrado sobre 4 à terceira. E assim sucessivamente. E o intervalo de convergência eu troquei x por menos x2 sobre 4, certo? Então vai ficar módulo de menos x2 sobre 4 menor que 1. Isso é a mesma coisa de eu dizer x2 menor que 4.
ou módulo de x menor que 2, certo? Então, voltando ao nosso y, teremos x3 sobre 4. Resolvendo essa expressão, teremos 1 menos x2 sobre 4, mais x4 sobre 4 ao quadrado, menos x6 sobre 4 à terceira, etc. Fazendo a multiplicação, teremos x3 sobre 4, menos x5 sobre 4 ao quadrado, mais x7 sobre 4 à terceira, menos x9 sobre 4 à quarta, e assim sucessivamente. E então, o nosso y, que é x3 sobre x4 mais x2, ou x2 mais 4, é a mesma coisa, é igual ao somatório desde n igual a zero até o infinito. Essa expressão aqui nós podemos escrever como sendo menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 3, sobre 4 elevado a n mais 1. Em qual intervalo? Nós vemos aqui que vai ser de menos 2 a 2, aberto em ambas as extremidades, certo? Como nós podemos verificar se isso aqui é verdadeiro? Por exemplo, para n igual a zero, teremos menos 1 elevado a zero, que é 1, o x, a terceira, aqui está, e o 4 elevado a 1, aqui está. Para n igual a 1, menos 1 elevado a 1 é menos, então está aqui o menos. 2n, 2 vezes 1 mais 3, dá 2 mais 3, 5, x5. 4 elevado a n mais 1, 1 mais 1, 2, e assim sucessivamente. Vejamos agora a derivação e integração de séries de potência. Se a série de potência somatória de Cn vezes x menos a elevado a n, ou seja, a nossa série de potência, tiver um raio de convergência r maior que zero, então a função f definida por f de x igual a c0 mais c1 x menos a mais c2 x menos a ao quadrado, etc. Ou seja, somatório desde n igual a zero até infinito de Cn x menos a elevado a n é diferenciável e, portanto, contínua no intervalo a menos r, a mais r, ou seja, é o intervalo centrado em a e com raio r. Então, a derivada desta função, que está como série de potência, basta que nós derivemos cada um desses termos. Ou seja, derivando aqui a constante C0 vai dar zero. A derivada de C1 x menos a é apenas C1. A derivada de C2 x menos a ao quadrado é 2C2 x menos a. A derivada de C3 x menos a à terceira será 3C3 x menos a ao quadrado, que eu posso expressar como? Eu pego essa expressão aqui, ó, e derivo. Vai dar n Cn x menos a elevado a n menos 1, começando de n igual a 1. Poderia começar de n igual a zero? Sim, mas o primeiro termo já seria zero, porque 0 vezes Cn, etc., vai dar zero. Então, não aparece aqui. Na verdade, o primeiro termo que aparece é o C1, que é justamente n igual a 1, vai dar 1 vezes C1, x menos a elevado a zero. Por isso que a função começando com n igual a zero, a primeira derivada vai começar com n igual a 1. E a integração da função? Ora, basta que nós integremos cada um desses termos e adicionemos a constante de integração que aqui está, c. Então, a integral de C0 vai ser C0 x menos a. A integral de C1 x menos a vai ser C1 x menos a ao quadrado sobre 2. A integral de C2 x menos a ao quadrado vai ser C2 x menos a à terceira sobre 3, etc. Que eu posso expressar como sendo C mais o somatório desde n igual a zero até infinito de Cn x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso é um método de derivação e integração termo a termo. E os raios de convergência são mantidos em ambas as operações. Então, esse texto aqui está no livro 2, que é o livro James Stewart. Vejamos o exemplo. Determine a expansão em série de potência
de arco tangente de x. Nós sabemos que 1 sobre 1 mais x2, nós podemos expressar como sendo 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, mais etc., mais menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, com, no intervalo, módulo de x menor que 1, certo? Isso aqui vem daquela série geométrica. Sabemos que arco tangente de x nada mais é do que a integral de dx sobre 1 mais x2. Logo, o arco tangente de x vai ser a integral desta série. 1 menos x2 mais x4 menos x6, etc. dx. Então, nós teremos constante de integração mais integral de x dx é x menos x3 sobre 3 mais integral de x4 é x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 e assim por diante. Para x igual a zero, nós teremos arco tangente de zero é igual a c mais todo mundo aqui vai ser zero. Então, arco tangente de zero é igual a c. Ou seja, c igual a zero, porque arco tangente de zero é zero. Portanto, arco tangente de x será x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x7 sobre 7, etc. Que podemos expressar desta forma. Somatório desde n igual a zero até o infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Para módulo de x menor que 1. Agora, nada podemos afirmar o que acontece nas extremidades, em x igual a menos 1 e em x igual a 1. Nós podemos garantir que o raio de convergência permanece. Mas nem sempre o intervalo de convergência de uma série que foi integrada vai ser a mesma, certo? Outro exemplo, determine a expansão em séries de potência para logaritmo neperiano de 1 mais x. Ora, se derivarmos o logaritmo neperiano de 1 mais x, teremos 1 sobre 1 mais x, nesse intervalo de convergência, módulo de x menor que 1. Então, ln de x vai ser a integral daqui do segundo membro, de 1 sobre 1 mais x dx. Ou seja, a integral de quem é essa expressão? É 1 menos x mais x2 menos x3, etc. Integrando, teremos constante de integração mais x, que é a integral de 1 dx, menos x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, etc. Então, para x igual a zero, teremos ln de 1 é igual a c somente, porque todo mundo aqui vai ficar zero. Logo, como ln de 1 é zero, temos que a constante da integração, no caso aqui, vai ser zero. Portanto, ln de x mais 1 vai ser x menos x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, mais etc. Que podemos expressar dessa forma. Somatório desde 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1, xn sobre n. Expansão válida para módulo de x menor que 1. O presente método nada informa sobre x igual a mais ou menos 1. Exemplo tirado do livro do Simons. Vejamos o último exemplo. Determine a expansão em série de potência de 1 sobre 1 menos x, tudo ao quadrado. Podemos verificar que 1 sobre 1 menos x, tudo ao quadrado, é igual à derivada de 1 sobre 1 menos x. Então, 1 sobre 1 menos x ao quadrado será a derivada, quem é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. É a nossa conhecida série. 1 mais x2, mais x3, etc. Certo? Então, derivando, ficamos com derivada de 1 é 0, derivada de x é 1, derivada de x2 é 2x, derivada de x3 é 3x2, etc. Ou seja, 1 sobre 1 menos x ao quadrado vai ser somatório desde 0 até o infinito de n mais 1, x elevado a n. Certo? Podemos verificar isso colocando n igual a 0, vai ser 1, x elevado a 0, que é 1, esse primeiro termo. Então,
é bom sempre ter cuidado sobre de onde irá começar o nosso somatório, certo? Referências bibliográficas: livro do Simons e o livro do James Stewart. Muito obrigado.